usando outros algoritmos para que possa ser comparado mais na frente com os resultados nos gráficos, ser comparado, ele faz um estudo de avaliação de desempenho entre esses algoritmos. Então, quando você aperta em agendamento, vai abrir essa janela. Você pode adicionar algoritmos sequenciais, como a gente fez na parte de configuração da simulação. Eu vou botar o first fit. Clique em adicionar a simulação, ele adiciona a simulação, ou você pode usar um integrado também. Sealed partition, adicionar a simulação. Ok. Você também tem a opção de clicar nela e excluir a simulação, caso você queira. E aí ela vai sair do agendamento e não vai ser simulada juntamente com as simulações que você agendou. Fechando, as simulações ficam salvas e você pode simular. Quando você clicar em simulação, ele vai, além de simular a simulação, a configuração da simulação base, ele também vai simular os outros projetos que você agendou. Ou seja, ele vai usar toda essa configuração aqui desse ambiente, mas na hora de utilizar o algoritmo de roteamento, o algoritmo de alocação ou um RSA integrado, ele vai utilizar o que você configurou aqui no agendamento de simulação. E aí você pode apertar simular. Ok, voltando. Aqui estão os resultados da simulação do agendamento. Cada uma das simulações agendadas foram executadas individualmente, uma da outra, primeiro uma, depois a outra e assim em seguida. Aqui tem as informações individuais delas, ok? E os resultados estão dentro do diretório especial do agendamento. Os resultados foram lá guardados, um para cada um. E aqui tem algumas informações sobre a simulação, o tempo de simulação para cada uma delas, path, e que foi salvo com sucesso. Ok, os resultados estão salvos dentro da sua área de trabalho. Ou seja, você vai lá onde você salvou o seu agendamento e onde você está salvando todos os seus projetos, e aqui está salvo todos os resultados. O resultado para cada um deles, individualmente. Ok, e a gente tem os outros aqui que já falou anteriormente. E vamos voltar lá para o SNETs. Voltando aqui para o SNETs, a gente pode ver os resultados eles são mostrados de uma forma diferente agora para um agendamento de simulação, porque agora a gente tem os resultados para cada um deles e a comparação. Aqui, como está zerado para todos eles, vai ficar desse jeito aqui. E aqui a gente pode observar que já tem uma curva diferente para cada um deles, e aqui a gente já pode fazer uma análise para cada um deles, qual foi melhor. Aqui no caso, o Dasher usando o First Fit teve uma taxa de fragmentação menor do que o dos outros, enquanto os outros dois foram um pouco maior, do Pseudo Partition e do tutorial que usou o Best Fit. E por aí vai. Se quiser salvar aqui, ele salva dentro da pasta do agendamento. E quando a gente pede para gerar os gráficos, ele gera um arquivo lá, que é um arquivo simplificado dos resultados, que vai ser salvo dentro da pasta de agendamento tutorial. Ok? E aqui pode-se dar uma olhada, fazer outras análises personalizadas do jeito que você quiser. Ok, a nossa outra opção é simulação distribuída ou centralizada. Por padrão, o simulador começa com uma simulação centralizada, ou seja, ele vai usar somente um servidor, ou ele não vai potencializar o uso do processador mandando um pacote de simulação para cada núcleo. E no caso da distribuída, ele vai fazer justamente isso. Ele vai distribuir um pacote para cada núcleo do seu computador, ou para cada outra máquina, ou para cada outro núcleo de outra máquina, de outro computador, se ele estiver ligado na mesma rede. Eu vou ensinar já como é que faz a configuração para isso, mas o básico é que cada ponto desse de carga ele é enviado para cada replicação de um ponto de carga deles,
ele é enviado como um pacote de simulação para um desses servidores, e o servidor manda o resultado de volta, e aí a gente tem uma simulação mais otimizada em relação a tempo de resposta. Ok, agora vou mostrar como se faz a configuração para uma simulação distribuída. Voltando ao pacote que nós baixamos, a gente tem esse pacote distributed files.rar. Esse distributed files.rar é exatamente esses arquivos aqui. Esses arquivos são os arquivos usados para fazer a configuração de uma configuração de uma simulação distribuída. Então a gente copia ele aqui e bota no projeto lá do Eclipse, do Tonix, onde você salvou. Está aqui. Ok, os arquivos já estão aqui dentro. Esses arquivos já estão configurados para a minha máquina, então vai ser justamente para ser um pouco mais rápido. Então aqui você abre no editor de texto de sua preferência e a configuração aqui a configuração desse arquivo também está presente no manual. Então se você for lá você pode dar uma lidinha melhor sobre isso. Mas basicamente é o seguinte: aqui em cima a gente coloca primeiro nesse arquivo aqui da mac0 registry. Esse aqui você pode nomear do jeito que você quiser. E aqui em cima você bota o JRE, o path do bin dentro do JRE, e aqui embaixo o class path do projeto, ou seja, o bin lá dentro do nosso projeto. Aqui a gente já vai ter que fazer uma modificação porque lá o nosso é o tutorial, né? Aqui já é outro projeto. Então a gente vai lá no nosso projeto e pega esse aqui, esse path, dá um Ctrl C mesmo normal, vem aqui e coloquei. Seguindo aqui, a gente tem alguns comandos para retornar a versão do Java, e esse comando que vai ativar o RMI, que vai ser o responsável por toda a troca de pacotes entre o servidor e o cliente. Que você salva, vai para o próximo arquivo. Ok, vamos agora editar o server name. Server name você abre aqui também, você vai colocar não o JRE, mas o JDK. O JDK, a pasta bin do JDK. Você vai lá no seu Java, onde você usa, entra na pasta Java, lá você vai ter o JDK, e aí você copia o path do bin que tiver lá dentro. Aí depois aqui você tem o class path, que é aquele mesmo que a gente acabou de colar. Depois a gente tem o comando para essa classe distributed.nameserver, que vai ser a classe responsável para configurar esse servidor de nomes. E aqui já pode salvar, vamos para o próximo. Aqui a gente vai configurar um servidor. Aqui a gente está utilizando só uma máquina, então a gente vai configurar esse servidor para essa única máquina que está aqui presente. Então a gente pega, bota o class.path também aqui. Esse aqui é o comando que vai executar esse distributed.server, e essa classe vai ser o responsável para fazer esse cadastro desse servidor no servidor de nomes. E aqui é o nome que eu vou dar para esse servidor, e aqui é o IP dessa máquina do servidor. Esse IP aqui vai ser o mesmo que a gente utilizar para o servidor de nomes, porque eles estão na mesma máquina. Então, próximo. Aqui eu vou utilizar 2 servidores, então vamos configurar esse daqui também. Ok, aqui também é o mesmo IP, a única coisa que muda é o nome, e também é a mesma classe que vai lidar com esse servidor. Salva, vamos para o próximo. Esse é stubs. O stubs, você vai colocar o JDK da sua máquina aqui e o PIN do projeto lá das nets aqui.